Olá, pessoal. Professor Marcos Vinícius, mais uma correção de atividade, atividade 0101 da disciplina Contabilidade de Custos. A primeira questão pede para assinalar falso com F ou verdadeiro com V. Vamos às afirmativas. Primeiro, a contabilidade de custos ou contabilidade industrial é um ramo da contabilidade aplicado às empresas industriais, verdade? As funções do contador tornaram-se mais simples com o advento da indústria de manufatura. Falso, tornaram-se mais complexas. Até o século XVIII, as empresas viviam basicamente do comércio. Verdade. Lucro bruto é o resultado do confronto das receitas com o custo de aquisição das mercadorias ou produtos vendidos. Verdade. Somente indústrias manufatureiras devem se utilizar da contabilidade de custos. Falso. Todas as empresas de todos os ramos devem se utilizar da contabilidade de custo. Em empresas prestadoras de serviços, a contabilidade de custo pode ser utilizada para dar suporte à gestão, no planejamento, execução e controle das atividades. Em verdade, inicialmente, após a Revolução Industrial no século XVIII, a contabilidade adaptou às empresas industriais os mesmos conceitos utilizados nas comerciais. Em verdade. O custo de um produto é composto pelo custo dos fatores utilizados, consumidos e ou transformados para a sua produção. Verdade. Devido ao crescimento das empresas e mercado, a contabilidade de custos passou a ser vista como uma importante forma de auxílio em questões gerenciais. Verdade. Então está aí a nossa sequência VF, VV, F, V, 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 V. Segunda questão, relacione as três finalidades da contabilidade de custos. A primeira, coletar dados de custos para a medição dos lucros e avaliação dos estoques. A segunda, produzir relatórios gerenciais para o controle das operações da entidade. E, terceira, fornecer informações para o planejamento estratégico e tomada de decisões. A nossa terceira questão, cite e fale sobre as três razões primárias da contabilidade de custos. A, determinação do lucro, empregando dados originais dos registros convencionais contábeis ou processando-os de maneira diferente, tornando-os mais úteis à administração. Outra razão é o controle de operações e demais recursos produtivos, como os estoques, como a manutenção de padrões e orçamentos, comparações entre previsto e realizado. E três, tomada de decisões, uma das razões primárias mais fortes da contabilidade de custos, o que envolve produção, ou seja, o que, quanto, como e quando fabricar, formações de preços, escolha entre fabricação própria ou terceirizada. Vamos à quarta questão. Classifique os eventos descritos a seguir em investimento, com a letra I, custo, com a letra C, despesa, com a letra D, ou perda, com a letra P. Vamos aos eventos. Estoque de matéria-prima, investimento. Consumo de energia elétrica de uma máquina não metalúrgica, custo. Utilização de mão de obra na fábrica, custo. Consumo de combustível, despesa. Gastos com pessoal do faturamento, salário, despesa. Aquisição de máquinas, investimento. Depreciação das máquinas, custo. Remuneração do pessoal da contabilidade geral, salário, despesas, ou despesa. Pagamento de honorários da administração, despesa. Depreciação do prédio da empresa, despesa. Utilização de matéria-prima, transformação, custo. Aquisição de embalagens, custo. Deterioração do estoque de matéria-prima por enchente, perda. Remuneração do tempo do pessoal em greve, perda. Geração de sucata no processo produtivo, custo. Estrago acidental e imprevisto ou imprevisível de lote de material, perda. Gastos com o desenvolvimento de novos produtos e processos, despesa. Imposto de circulação de mercadorias e serviços, despesa. Comissões proporcionais às vendas, despesa. Então, está aí a nossa sequência. I, C, C, D, D, I, C, D, 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 C, C, P, P, C, P, D, D, D. Quinta questão, conceitue abaixo cada um dos termos utilizados em custo. Letra A, gasto. O gasto abrange tudo, custos, despesas, investimentos e qualquer outro tipo de dispêndio. É a compra de um produto ou serviço qualquer
que gera sacrifício financeiro para a entidade, desembolso. Sacrifício esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos, normalmente dinheiro, é um conceito extremamente amplo e que se aplica a todos os bens e serviços adquiridos. Letra B, desembolso. É o esforço financeiro associado à saída de caixa. É o pagamento resultante da aquisição do bem ou serviço. Ele representa a saída de recursos financeiros para a aquisição de um bem ou serviço. Esse desembolso pode antecipar-se à entrada do bem ou serviço. Letra C, investimento. Representa a aplicação de recursos em ativos. O investimento é um gasto ativado, dado a sua característica de geração de benefícios, ou seja, é o emprego de recursos com a finalidade de obtenção, direta ou indiretamente, de um lucro, imediato ou futuro. Ele é um gasto ativado em função de sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. Na letra D, nós temos custo, que é o valor gasto com bens e serviços para a produção de outros bens e serviços, representa o sacrifício de recursos para a geração de bens e serviços, portanto, não modifica o patrimônio líquido da entidade. Letra E, despesa. Por definição, reduz o lucro, representando o uso ou o consumo de bens e serviços no processo de obtenção de receitas. É o sacrifício patrimonial para a manutenção das atividades da empresa, geralmente com o objetivo de obtenção de uma receita. E na letra F, perda, corresponde ao consumo de bens ou serviços de forma anormal e involuntária, sendo, portanto, imprevisível. Sexta questão. Estabeleça a diferença entre custos diretos e indiretos, e entre fixos e variáveis. Considera-se custo direto aquele que pode ser identificado de maneira fácil e mensurado adequadamente ao objeto de custo em causa, ou seja, podem ser quantificados nos portadores finais, quando considerados individualmente. Numa definição inversa, entende-se por custo indireto aquele cuja identificação ao objeto de custo é feita de forma indireta, mediante parâmetros estabelecidos previamente, portanto, não podem ser quantificados nos portadores finais. Os custos fixos são aqueles que não sofrem variação em função da quantidade produzida. O custo fixo é fixo em relação ao volume total da produção, mas é variável em relação à unidade produzida. Já os custos variáveis são aqueles que variam de acordo com o volume de produção. O custo variável ele varia em relação ao volume total da produção, mas é fixo em relação à unidade produzida. Sétima questão. Considere os seguintes dados da indústria DAC SA relativos a determinado período. E aqui nós temos uma série de dados, né, envolvendo custos e despesas. Pede-se calcular o custo de produção do período, o CPP. E aí, você tem que lembrar das normas, né? Perdão, das fórmulas para cada um desses custos. O custo de produção do período CPP é igual ao material direto, mais a mão de obra direta, mais os custos indiretos de produção. Tá bom? Então tá aqui, ó, MD mais MOD mais CIP. Bom, material direto. Aí o material direto, eu não tenho valor definido na tabela. Eu preciso localizar os materiais diretos, não é? E fazer aqui o meu cálculo. Então eu vou aqui, certo? E procuro, né? Pela matéria-prima. E aí a matéria-prima, deixa eu me ver aqui. Toque final, compra de matéria-prima foi 1.800. Eu vou pegar 600 do meu estoque inicial, aqui, ó, tá vendo? 600. Eu vou pegar 1.800, que é a minha compra de matéria-prima, tá aqui. E eu vou subtrair o estoque final, que foi o que ficou. Do estoque inicial mais a compra, eu tenho o que ficou, né? Que é 560. E aí, subtraindo esses 560, eu encontro o que eu gastei, 1.840. Tranquilo? O material direto está aqui.
Vou para a mão de obra direta, e aí eu vou localizar aqui a mão de obra direta utilizada na produção de bens de R$ 900. Esse está mais fácil. E vou somar os custos indiretos de produção. Vamos ver aqui como é que estão eles. Está aqui, eu não preciso somar, ele está aqui, ó. Custos indiretos de produção, 850. Então é só somar. 1.840 mais 900 mais 850, meu CPP, 3.590. Correto? Agora, o custo da produção acabada, que é o CPA. Aí eu tenho uma formulazinha. CPA é igual a estoque inicial de produtos, de produtos do período, né? Mais o custo da produção do período menos o estoque final de produtos do período, né? Então, o estoque inicial dos produtos do período, vamos ver aqui, ou produtos em processo, né? Ó. Estoque inicial de produtos em processo, 600, daqui, mais o CPP que eu já calculei aqui em cima, 3.590, menos o estoque final de produtos do período em processo. Está aqui, 540. Então, menos 540. Então, eu vou encontrar 3.650, que é o meu CPA. Agora, o custo do produto vendido, que é o CPV. A fórmula é estoque inicial de produtos acabados, mais as compras, mais o custo de produto acabado, menos o estoque final de produto acabado. Então, esse estoque inicial de produto acabado, vamos localizar aqui, estoque inicial de produto acabado, daqui, ó, estoque inicial de produto acabado, 480, né? 480. Mais o CPA que eu tenho aqui, ó, 3.650, né? E aí eu vou atrás do estoque final de produto acabado. Aí, quando eu venho para cá, estoque final de produto acabado é de 20% e não tem o valor. Então, eu preciso fazer essa conta aqui, tá? Fiz ela aqui em cima para já deixar pronto, né? Então, esse estoque de produto acabado, eu tenho que pegar a produção, né, acabada, que vai ser o estoque inicial de produto acabado mais o CPA. Aí eu tenho o inicial, que é 480, mais o CPA, que é 3.650. Meus produtos acabados são 430. E o estoque final é 20% dos produtos acabados. Então, 20% de 430, 826. Então, jogo na fórmula, subtraio, e eu tenho um CPV de 3.304. Ok? Oitava questão. Comente sobre os termos abaixo comumente usados em custos. Letra A, custos primários. Representa a soma da matéria-prima com a mão de obra direta. Resumindo, o custo primário, que é o CP, é a soma de todos os custos diretos no processo produtivo. Custos de transformação incluem os custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser o caso da mão de obra direta. Representam o valor do esforço da própria empresa no processo de produção de um determinado item. Em suma, representa o somatório de todos os custos de produção, exceto os relativos a matérias-primas e outros eventuais adquiridos e empregados sem nenhuma modificação pela empresa, como os componentes adquiridos prontos, né, como embalagens compradas e etc. Ok, pessoal? Então, tá aí. Concluímos aqui a correção da atividade 0101 de contabilidade de custos. Bons estudos, até a próxima.